com o Trump por conta das sanções, falando que os Estados Unidos que ia perder por conta dessas sanções, e o Trump batendo o dedo que o México deixa narcotraficantes entrar na América, que ela tem que ser punida por conta disso, e só essas jogadinhas aí, só pra deixar o povo refém, né, cara? Como que você vê isso aí? Então, aqui no México tem uma frase muito legal que fala que os Estados Unidos o problema do México é que ele está muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. Esse é o problema do México, né? E na verdade é assim, cara. O México, como economia, como formação histórica, ele tem uma dependência muito grande dos Estados Unidos. A balança comercial é muito grande. Então, obviamente, ele tem um processo quase simbiótico com os Estados Unidos. Só que essa simbiose, ela não é tão unilateral como ela pareceria ser. Que as pessoas falariam, não, o México depende completamente dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos têm gripe, o México vai ter uma pneumonia. Cara, mais ou menos, sabe? Porque se o México parar de exportar tomate, abacate, suco de laranja, os Estados Unidos têm crise social, sabe? Ou seja, grande parte da comida dos Estados Unidos vem dos países do sul global. Uhum. Então, inclusive do Brasil, né? Os Estados Unidos não é um país... Inclusive, o problema da neoliberalização da economia americana, transformar a economia americana de uma economia produtiva a uma economia especulativa, é que os Estados Unidos parou de produzir, né? Os Estados Unidos exportou a produtividade para o resto do mundo e agora os Estados Unidos compra. Virou rentista, né? Vive de renda. Exato. Lá. Exato. Então, essa relação com o México, ela é meio simbiótica, é que nem se fosse um namoro tóxico, sabe? Eles meio que se odeiam, se amam, se precisam, se encontram de novo e tal, mas definitivamente o México ele tem uma submissão ideológica muito grande para os Estados Unidos. Ou seja, o México ele tem muito reacionário, muito liberal, e eu falo liberal no sentido filosófico, sabe? Eles têm essa metafísica liberal do, o indivíduo é mais importante que o coletivo, o pensamento muda a matéria, o esforço individual é o que traz resultados econômicos, sabe? Aqui no México, essa ideologia liberal, ela é dominante. A maioria das pessoas, mesmo que elas não saibam, elas pensam assim. Elas Como que isso foi infiltrado no México, cara? Até Exato. porque o México hoje... mais uma vez, você falou que você não se encaixa em direita e esquerda, mas o governo do México hoje é um governo de esquerda. Claro, mas não deixa de ser um governo neoliberal. Eu tô parecido com o Brasil, então. Então, a minha leitura do Lula é isso, cara. O Lula é um neoliberal populista de centro-esquerda. Mas ele continua, principalmente, atuando políticas liberais. Ou seja, propriedade privada, especulação imobiliária, sabe, ele dá prioridade para a especulação financeira antes que para a base trabalhadora. Ele não está mudando realmente as relações de propriedade e as condições materiais da classe trabalhadora. Ele não está fazendo nada disso. Eu tenho que discordar, ele está mudando sim, ele está mudando muito pior, mano. Sabe, é que não é uma mudança, sabe, não é uma ruptura, mas ele vai tirando pedacinhos em pedacinhos ali, tá bem pior. Tá cara, piorando. Não sei, Roberto. Prefiro não falar assim. Mas quem vive aqui percebe, sabe? Eu acho que... não tá. Às vezes você vai ter um número forjado aí, uma maquiagem, qualquer informação, mas é o que a gente sente. Quem vive aqui sente isso, entendeu? Mas é perceptível. Você acredita que isso faz parte do governo ou é influência do governo americano sobre o governo desses países? Isso é influência do governo americano aqui do Brasil? Papai? Vamos lá. Vocês consideram o Brasil um país soberano? Um país que tem autonomia política? Claro que não. Tá longe. Claro que não, velho. Porra. Então, se o cara amanhã cortar o GPS aí, o Brasil quebra, velho. O Brasil quebra. Exato. Então, o Brasil... E o pior, né? A população tá envenenada a ponto que hoje a gente vê quase que um terço, um quarto da população defendendo o que o Trump tá fazendo, velho. A gente tá passando por algo pior. A gente tem brasileiro defendendo o que o Trump tá fazendo, achando que o Trump é o salvador da pátria, que ele tem que taxar mesmo, que a gente não tem que ter soberania nacional, a gente não tem que ter os nossos aplicativos, a gente não tem que ter nossa rede de WhatsApp, tem que usar dos caras lá, sabe? É uma loucura, velho, é uma loucura. Brasileiro hoje tem uma parte brasileira que foi envenenado, cara, envenenado com esse discurso, velho.
Eu sei. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a resposta à pergunta. O que o Brasil precisa, nesse momento histórico, é um processo que se chama em filosofia política de insubordinação fundante. O Brasil precisa de um processo de soberania nacional. Isso que o Brasil precisa. Uhum. E eu acho assim, ó, por isso que aquele eixo político esquerda-direita não funciona mais, sabe? Mas eu também não acho que é simplesmente um reduto de um novo eixo político, nacionalismo contra globalismo, que não é tão fácil assim também. O Trump, ele é um cara nacionalista, mas ele é um cara nacionalista pro capital privado, sabe? Eu acho que o Brasil precisa é um processo de insubordinação fundante, desenvolvimento das forças produtivas, mercado complexo, ou seja, de indústria complexa, tá? Para não depender de commodity, que isso também explicaria muito do fracasso da Venezuela e da Cuba, por exemplo. Eles não fizeram esse processo. Só tinha commodity. Eles erraram, tá? Nesse processo de insubordinação fundante, e eles estão trabalhando agora para reconstruir esse processo aprendendo da China. Porque a China acertou. Aonde a maioria dos projetos de soberania nacional de esquerda fracassaram no século XIX e no século XX, a China acertou. Tá? E aqui vem um aprendizado fundamental para nós que temos uma leitura dialética da história. Os processos históricos, eles são acidentados. Tá? Sempre é, cara, uma catástrofe. O movimento da história, ele é cheio de tropeço e erro e equívoco e falhas, mas a dialética da história é assim, né? A constituição do capitalismo como modo dominante de produção, deve ter durado 200 anos, sabe? 200 anos entre erro e acerto, e assim, não é assim, sabe? Morte por falta de comida na Índia, que produziu quase 100 milhões de pessoas morreram de fome na Índia, quando a Inglaterra chega a implantar o modo capitalista de produção, sabe? Foi um modelo extremamente acidentado, foi uma catástrofe. Mas depois de 200 anos, daí começou a produzir um monte de vantagem, tá? Hoje, provavelmente os problemas estão chegando a superar as vantagens da produtividade capitalista. E durante muito tempo, o socialismo como metamodo de produção não foi capaz de produzir suficiente bondade para superar o capitalismo. Porque errava, fracassava, era só soberania, era só revolução sem força industrial, era miséria, era mais desigualdade, era autoritarismo e tal. Só que a gente está encontrando novas maneiras. Por isso a China é tão excitante, cara. E eu vou falar assim, nesse sentido. Finalmente o Sul Global tem uma alternativa viável, desejável e realizável. Que nunca tinha acontecido para o Sul Global. Nenhum país do Sul Global tinha conquistado a soberania e sido capaz de produzir uma formação política histórica superior ao capitalismo em bondades, tá? Em bem-estar para a maioria da população. A China conseguiu. Então, o que a gente tem que fazer nesse determinado momento histórico? O modelo da China, ele não é imediatamente replicável. Até porque a história de 5.000 anos de país é bem diferente da nossa. Tá? A filosofia tem uma série de coisas bem distintas da nossa. Mas, além disso, a gente tem muito que aprender deles. Tem muito que aprender deles. E outra coisa, cara, eu fui semana passada dar um discurso de bem-vinda ao embaixador chinês no México. Apresentaram um embaixador novo, me convidaram para dar um discurso de recepção para ele, falando das similitudes entre a filosofia ancestral mexicana e a filosofia chinesa. Não só a gente tem muito que aprender, senão que eles estão completamente abertos a ensinar. Será? Tão sim, cara. E aqui eu posso te falar de primeira pessoa, de coração, conheço pra caralho, tão sim. Não, eu acredito em você, Diegão, mas eu acredito também que pra China que chegar no ponto que ela chegou, foi uma caminhada árdua, cara, de muito sofrimento, né, de muito derramamento de sangue. Olha pra história da China, né, cara? Os caras foram humilhados durante séculos, né? Então, assim, pra chegar nesse ponto de hoje, eu tô disposto a te ensinar. Mas você tá disposto a honrar o que eu vou te ensinar? Porque pra mim foi sofrido, velho. Se eu aprendo uma parada que foi sofrida, eu tenho obrigação de te entregar. Sim, mas se você quiser receber, velho. Porque se você fizer pouco caso do que eu vou te entregar, eu não tenho que te entregar, não. Então, assim,
será que esse processo vai acontecer facilmente? Né? Eu já vi falar que a China, sim, está disposta a negociar com vários países, mas que essas negociações demoram. Que você tem que mostrar pro governo chinês. Não é uma parada de tipo, não basta o Lula sinalizar e falar, ó, vem pra cá agora que eu cortei com o Trump. Não, pera aí. Eu quero ver se realmente o nível de comprometimento da sua parte. Concordo. Eu acho que sim, vai ser um processo demorado, vai ser um processo histórico, como todos, mas, vamos ver assim, o Partido Comunista Chinês tem 100 anos e tem 100 milhões de membros, tá? Que esses dois números já são, impactantes, tá? Então vamos lá, vamos supor que a gente está 80 anos atrasados nesse processo do que a China está vivendo hoje, né? Mas, se a gente continuar com o pensamento de, demora, calma, não é bem assim, a gente vai continuar perdendo tempo. Sim, sabe? Claro. A minha leitura histórica é, a gente já está atrasado. Eles já estão ganhando. Eles já conseguiram uma superioridade de formação socioeconômica indiscutível. Vamos humildemente abaixar a cabeça e começar a aprender, sabe? No lugar de continuar tendo aquele debate bobo ideológico, não, o modelo americano, sabe? Vamos dar mais liberdade para os bancos, vamos dar, sabe, mais liberdade para as pessoas injetar dinheiro na política, vamos dar mais liberdade do mercado sobre a política. Não, tá provado que não. Está provado que hoje em dia a capacidade de raciocínio político-tecnológico superior ao mercado produz mais bem-estar para a população e maior liberdade do mercado sobre a política. Ponto. Mas a pergunta também é a seguinte, se a gente está disposto a aprender, até onde que a gente pode ser sabotado? Né? Porque por enquanto o governo dos Estados Unidos tenta agir politicamente, né? Não tem guerra aqui na América do Sul, nem nada, mas você pega o México, por exemplo, o governo americano que fornece armas pro narcotráfico. Não, aqui é impossível, É o governo americano que fornece armas pros caras, então é o que você falou, é impossível. Não se meta com a China, se vocês se meter com a China aí, vocês vão se ferrar. Só que o Brasil também é extremamente importante. A gente tem uma Amazônia, tem uma reserva de petróleo absurda, tem vários aquíferos aqui, tem terras raras. Cara, o Brasil é uma riqueza abundante. Será que é a hora que a gente fala assim, beleza, a gente vai fechar com a China. Até onde que o governo Trump que o governo americano tá disposto a chegar? Claro, mas vamos lá. O legal disso tudo aqui, né, citando o Lenin aqui, né? O Lenin falou, tem séculos onde parece que não acontece nada, daí tem semanas que parece que passam séculos, sabe? E eu acho que a gente tá nesse momento histórico, A gente tá nesse momento histórico. Eu posso te falar de primeira mão. Eu fui convidado para os últimos 2 encontros do BRICS. Eu fui para a Rússia, em Kazan, e tive em outro encontro, que foi o encontro menor que aconteceu na África, na América Central. Diretamente, sabe? Participei de reuniões bilaterais, conheço uma galera lá dentro, sabe? Tipo, participei de reuniões assim, ó, primeira pessoa, sabe? Tava a 10 metros do Putin, para tu ter uma ideia. Tava umas reuniões assim, fodas, top. Cara, obviamente, os Estados Unidos não vai simplesmente deixar tudo isso acontecer naturalmente, né? Ele vai se opor, vai ter resistência definitivamente. Mas é normal, a gente sabe. E o problema hoje que os Estados Unidos têm é que ele está em guerra em 4 lugares diferentes, ele tem uma dívida de 650% de produto interno bruto contra a PIB, tá? Tem uma dívida ridícula, e praticamente essa dívida inteira está na mão dos chineses. Então, os Estados Unidos, inclusive, sabe que eu faço notícias toda segunda-feira, né? Eu faço, tipo, meu show de notícias toda segunda. E eu tenho um capítulo toda segunda-feira que se chama Estados Unidos Império em Decadência, né? Os Estados Unidos, ele cumpre com todas as características de um império em decadência. Não produz mais arte, não tem uma visão nova, problemas militares com todo mundo, dívida, problemas infraestruturais. Cara, os Estados Unidos cumpre com todos os critérios filosóficos de um império em decadência. E tem vários exemplos históricos. Então, o que a gente está vendo agora é como os Estados Unidos vai cair da escada. Não é se os Estados Unidos vai cair da escada. A gente está vendo como, tá? Ele já tropeçou, ele já está indo de boca, a gente está vendo aquele... mas ele vai cair. Não tem jeito. Todo economista sério vai te falar isso. A economia americana se desindustrializou, mercantilizou, se endividou pra caralho, comprou briga com todo mundo, não tem como manter esse domínio hegemônico
que eles tinham antes, que eles estavam acostumados. Os Estados Unidos se foi. A gente está vendo como ele vai cair. E o bom é que agora, por primeira vez na história, tem países como a Rússia e como a China, que são impérios civilizatórios, mas não são impérios depredadores. Que isso politicamente marca uma diferença muito grande. Então, o que a gente falou, claro, a China negocia com a África, negocia com a América, negocia com os países da Ásia, tá negociando com, com o Japão, com a Coreia, sabe? Com países que tu falaria, são hegemonicamente alinhados com os Estados Unidos. E a China tá negociando, cara. E a China negocia muito bem. Negocia até bem porque, claro, eles pedem em troca, com certeza pedem em troca, mas eles não são um império depredador. Ou seja, eles não são aquele império que falam, vou te dar 100 mil milhões de empréstimo, mas agora tu vai desregular o teu mercado de lítio porque eu quero roubar o teu lítio, sabe? A China não faz isso. Pelo menos não tem um precedente histórico de fazer isso. O problema é que a gente está tão acostumado com o maltrato violento dos Estados Unidos nos últimos anos, que a gente acha que qualquer potência mundial vai se comportar da mesma maneira. Mas não é assim. Nesse jogo não tem bonzinho, não. Não é assim. Não tem bonzinho, não. Não, tá. Não vou discordar de tudo que você tá falando, mas pra mim, na minha visão, no jogo mundial, não tem bonzinho, não. Qual foi a última guerra que a China se meteu, Roberto? Não, mas não precisa de ter guerra, mano. Eles vêm aqui e compram tudo que você tem a preço de banana. Tem milhões de empresas chinesas aqui que estão gerando um monte de fortuna que a gente tem tudo a preço de banana, meu. Hã? Mas aí é um problema da nossa soberania de vender tudo a preço de banana. Mas aí tanto faz ser Estados Unidos, China ou Rússia ou Bangladesh, qualquer lugar que seja do mundo, se vier aqui e continuar tratando a gente como colônia, eu não tô vendo diferença nenhuma, não. Mas não depende dos caras, depende da gente, né? É isso, entendeu? Agora fala, a China é mais boazinha que os Estados Unidos? Não, pra mim aqui do que tá acontecendo aqui dentro do Brasil, os caras não jogam sujo, velho. Os caras não jogam sujo. Por isso que eu comecei falando que o que a gente precisa primeiro é um processo de insubordinação fundante e soberania e desenvolvimento industrial brasileiro. Com certeza. Porque enquanto a gente continuar tendo presidente com lógica produtiva neoliberal, a gente vai continuar prostituindo o país. Daí eu concordo contigo, não importa o comprador. É, lógico. Então, primeiro tem que ter um processo de insubordinação fundante, de soberania nacional e produtividade, daí a gente pode sentar na mesa e negociar como se fosse adulto, não como se fosse uma criança que só está procurando um abusador novo, sabe? Isso. O Lacan, cara, que ele é um psicoanalista francês dos anos 70, ele falava, toda revolução é um escravo procurando um novo amo, e ele sempre consegue. Entendeu? Então, é a mesma coisa que tu falou agora. Quando o processo revolucionário não tem uma mudança na soberania do país, a única coisa que a gente tá procurando é um amo novo a quem servir. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo. Mas aí tu concorda comigo que não é um problema da China, é um problema do Brasil. Sim. A China, vamos colocar aqui dentro da sua percepção, é um país que está muito mais disposto a ceder e negociar de forma bacana, se a gente precisar, não, eu preciso disso aqui, ela fala, não, beleza, vamos fazer desse jeito então. Do que os Estados Unidos, se a gente fala assim, eu quero isso aqui, eu falo assim, não senhor, peraí, vou te embargar aqui. Seria essas duas percepções, né? Mas enquanto a gente tiver na síndrome do vira-lata, que a China consegue ser tão mesquinha e tomar tudo que a gente tem da mesma forma que o outro faz. Ela aprendeu com ele e falou assim, não, eles aceitam, vamos fazer também. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer com a China? Fazer o que eles fizeram. Quando a China estabelece as zonas econômicas especiais, eles falam assim, eu posso te falar em primeira mão, eu tive empresa em Singapura, tá? Tipo, teve uma época da minha vida onde eu tive ao mesmo tempo empresa no Brasil, em Paris, na França, e em Singapura, ao mesmo tempo. Cara, eu me lembro de abrir e assinar a fundação das 3 empresas em 3 continentes ao mesmo tempo. No Brasil foram 3 meses para abrir empresa. Na França eu abri empresa em 30 dias. Em Singapura eu faturei o meu primeiro invoice no primeiro dia que eu abri a empresa. Caraca. Uma loucura. Para mim, como experiência prática, foi uma loucura. Mas o que acontece, cara? Onde que eu queria chegar com isso? Você foi rápido aqui no Brasil. Tive sorte. Deu sorte. Normalmente demora mais. Mas aonde que eu queria chegar com isso? Cara, a China, quando ela estabelece as zonas econômicas especiais, e a mesma coisa aconteceu em Singapura comigo, porque a Singapura é meio um laboratório de políticas públicas chinesas, Isso que eu morei lá, conheço muito bem, trabalhei com política lá, conheço bastante. Quando tu abre uma empresa, eles falam assim, beleza, metade do capital intelectual tem que ser no nome de um cidadão local, tá? Então tu vai montar aqui uma montadora de baterias de lítio.
Beleza, eu quero que os chineses aprendam a fazer baterias de lítio. E eu quero que os chineses tenham lugares de engenharia de alto nível estratégico para aprender a fazer essa porra dessa bateria de lítio, né? Coisa que a gente não faz, meu. A gente convida as empresas internacionais para se instalar no Brasil, em Zona Franca, daí a gente dá 10 anos de desconto fiscal, os caras fazem a porra que eles quiserem, trazem robô para trabalhar, dão só trabalho de nível lixo para brasileiro, a gente não aprende porra nenhuma, eles ganharam 10 anos de desconto, Sim. roubaram capital produtivo e saíram do país, e ainda por cima eles declaram 0% de lucro para não pagar imposto, tá? Cara, a China nunca vai permitir isso. E a gente, o que a gente deveria falar para a China? Ah, quer colocar a fábrica da BYD no Brasil, a BYD? Beleza. Então treina os meus engenheiros, me ensina a fazer bateria, me ensina a fazer carro elétrico e paga imposto no país. Gera produto, gera capital, gera trabalho, gera reconhecimento. Daí daqui 10 anos a gente pode aspirar a fazer os primeiros carros elétricos brasileiros e competir contra eles, que foi o que eles fizeram com a Tesla. Só que, de novo, a gente não quer aprender. A gente tem uma política neoliberal, que a única coisa que eles querem é alimentar o mercado especulativo, o mercado financeiro e fazer política neoliberal. Por isso que eu não gosto da divisão esquerda e direita. Ou seja, o que a esquerda me diz sobre a instalação de uma empresa da BYD no Brasil? Nada, meu. Eu preciso de um projeto político, sabe? Eu preciso de um projeto nacionalista, desenvolvimento das forças produtivas, com uma política que mira do desenvolvimento do socialismo. O que é socialismo? Propriedade coletiva dos bens, dos meios de produção. Se eles não têm esse objetivo, me desculpa, mas a esquerda não tem nada a ver com comunista. Total. Ô, Diegão, aí no México, o governo mexicano conseguiu fazer reforma agrária? Não. Na verdade, o México tem uma história meio complicada com o negócio rural, porque sabe que o México, em algum momento, ele inclusive tinha o lema: a terra é de quem a trabalha, la tierra es de quem la trabaja, né? Então tinha muito esse negócio de cooperativas, latifundiários,